A gente vai começar por Brasília. A gente, daqui a pouquinho, continuará em Brasília para falar sobre as polêmicas do PL e que envolvem a ex-primeira-dama, o estado do Ceará e decisões tomadas e não tomadas. A gente fala em instantes sobre isso. Mas antes, algo que agorinha há pouco saiu, que é a decisão do relator lá da CCJ sobre a cassação de Carla Zambelli, presa na Itália, condenada pelo Supremo Tribunal Federal também. Rafael Procópio conta pra gente. Fala, Procópio. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, mais precisamente no Salão Verde da Casa, e acabamos de acompanhar uma coletiva do deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Ele que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Casa de todo o processo, né? Faz parte do processo judicial, depois da condenação da deputada Carla Zambelli. Uma das decisões é a perda do mandato parlamentar, mas isso não é decidido apenas no Poder Judiciário. Isso tem que ser avalizado, confirmado ou não pela Câmara dos Deputados. E o deputado, que é relator dessa situação toda na Comissão de Constituição e Justiça, acabou de adiantar que vai, no relatório dele, pedir pela manutenção do mandato da deputada que está presa na Itália desde o mês de setembro. Segundo o que o deputado falou, lembrando que ele é de um partido muito alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a deputada Carla Zambelli, ele citou algumas questões muito parecidas que a gente já viu de outros membros da oposição, dizer que não teve acesso aos autos do processo e tudo aquilo que ele conseguiu ter acesso de documento mostrou a ele que a deputada não cometeu crimes, apenas indícios de todas essas questões. Ele ainda citou que o depoimento que ele encontrou, na verdade, todo o caso, tudo o que motivou a investigação e depois a condenação veio por conta de investigações da Polícia Federal, e essas investigações estão muito baseadas no discurso, no depoimento do chamado hacker de Araraquara, que é o Walter Delgatti Neto. Lembrando que o que está sendo analisado aqui, pessoal, é a condenação, é a perda de mandato a partir da condenação da deputada por aquele caso envolvendo a inserção de dados falsos no Conselho Nacional de Justiça, no sistema do CNJ, com aquele caso peculiar de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, expedido pelo próprio Alexandre de Moraes. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão por conta disso e o hacker condenado a 8 anos de prisão. Depois dessa condenação, Carla Zambelli saiu do Brasil e foi presa na Itália. Então, retomando a fala do relator aqui, Diego Garcia, ele disse que vai orientar nesse relatório dele para que a deputada não perca o mandato, continue exercendo mesmo presa na Itália. E lembrando que a justiça italiana já está iniciando os trâmites para extradição de Carla Zambelli ao Brasil para que ela continue cumprindo a pena. E segundo o relator, se a Câmara assim decidir, pode continuar inclusive detida e exercendo o mandato. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido a partir de agora, né, pessoal? Porque o próprio relator disse que vai jogar agora essa questão ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça e se houver maioria para aprovar o relatório dele, a situação fica encerrada neste ponto. Lembrando também que existe outra condenação contra Carla Zambelli envolvendo aquele caso de perseguição a um eleitor do então candidato Lula lá em 2022, no segundo turno, quando ela saiu armada pelas ruas de São Paulo, perseguindo um homem. Vamos acompanhar aqui na Comissão de Constituição e Justiça como esse caso vai se desenrolar durante a tarde desta terça-feira, caso ele seja realmente completado nesta terça-feira, porque existe sempre a possibilidade de um pedido de vista, que é mais tempo para analisar o caso. Seguimos de olho. Valeu, Procópio. Obrigado. Com a Carla Zambelli, a Câmara tem ali no seu hall, além dela, presa na Itália, Ramagem, condenado foragido nos Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos. Situações distintas, com condenações diferentes, um nem condenado que é o caso do Eduardo Bolsonaro, apesar de ter virado réu, mas esse da Carla Zambelli, segundo o relator, ela tem que continuar sendo deputada, viu, Zaidan? É algo que não surpreende, mas, de certa maneira, deprime, né? Porque é mais uma expressão do que é hoje a Câmara dos Deputados, também o Senado. E é um caso típico em que a única coisa que deveria surpreender é a demora em tomar a decisão óbvia, né? Mas o atual momento do Congresso
não é de nos levar à surpresa de que a decisão óbvia demorou a ser tomada, mas é a luta para evitar a decisão óbvia, né? De qualquer maneira, o relatório pode ser rechaçado e tal, mais uma vez vai depender do plenário, o que significa que será uma decisão do Centrão, como sempre, né? O Centrão é que tem os votos para definir se haverá ou não a cassação. E aí, é um aspecto interessante, Ronald, porque a Zambelli, particularmente, o caso dela é muito particular, porque ela tem sido rechaçada dentro do bolsonarismo, né? E claro, os parlamentares governistas defendem a cassação. E dentro do bolsonarismo, que não é só o PL, isso inclui também os parlamentares do Novo, etc., eles rechaçam a atuação política da Carla Zambelli desde 2022. Até porque o Bolsonaro associou aquela cena de ela com a arma na rua, perseguindo lá um cidadão, associou isso à sua derrota ou achou que o episódio teve um peso expressivo no resultado da eleição. E aí vem o caso do hacker, né? Que é constrangedor ao extremo, etc. Então, mesmo assim, vem o relator e diz, não, ela deve continuar sendo deputada. Mas não é a Zambelli, é a projeção que eles fazem, né? Sempre nesses assuntos, nesses casos, eles fazem projeção. Bom, amanhã eu posso estar enfrentando situação parecida, né? E eles sabem que sim, boa parte sabe que sim. Boa parte sabe que a qualquer momento, por outra razão, por outro motivo, mas pode estar passando por um processo de cassação. Então, é uma espécie de ação de segurança lançada para o futuro, né? É o efeito Smirnov. E isso dificulta as cassações, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma expressão, pela situação que pela obviedade da decisão a ser tomada, é constrangedor para o relator, e aí vamos ver o que farão com o relatório. Talvez decidam compartilhar o constrangimento. A gente vê projeções de gastos, né? Eu sei que tem o custo moral disso tudo, né, Zaidan? Que o custo moral é absurdo, né? Não chega, talvez não chegue perto daquilo que se custa por mês. Mas tem que somar 3 deputados com situações distintas, mas que, mesmo que você queira minimizar a parte financeira diante da questão moral, e para muita gente nenhuma coisa nem outra vale, mas tem que se colocar na conta, porque tem um monte de funcionário trabalhando lá. E poderia ter outro deputado, suplente, sei lá quem, mas participando da vida parlamentar, né? E aí a gente vive essa aberração. Eu confesso que não lembro se ao longo da história, você conhece muito mais do que eu, Zaidan, se ao longo da história a gente teve situações parecidas. Em um parlamento de 500 e poucos deputados, a gente tem 3 que estão fora do Brasil. Um preso, um para ser preso e outro que é réu. E que não estão aqui porque não querem cumprir cana aqui no Brasil. Ou que não querem ser julgados aqui no Brasil, que é o caso do Eduardo Bolsonaro, que não está condenado, né? Eu não lembro de precedentes parecidos, ou minimamente parecidos, viu, Zaidan? Não, situações de possibilidade de cassação coletiva, né? Nós já tivemos em situações políticas normais, como na década de 50, principalmente nas guerras entre PTB e PSD de um lado e a UDN do outro. E, claro, aí uma coisa completamente à parte, que foi a decisão canalha, né, da ditadura de caçar os parlamentares e fazer isso em massa. Agora, essa situação específica de 3 estarem fora do Brasil, e de novo chama a atenção, porque no caso do Eduardo Bolsonaro não havia nenhum impedimento, nenhuma limitação para que ele viajasse naquele momento. Agora, Zambelli e Ramagem já estavam condenados. O Ramagem, inclusive, ele havia sido condenado há pouquíssimos dias, né? E simplesmente picou a mula
com toda facilidade. Se o cara tem dinheiro, ele consegue sair. Ele consegue sair por via terrestre, mas mesmo assim fica claro que há pouca ou nenhuma comunicação entre os países, porque em algum lugar ele vai pegar um avião. Porque ele não fugiu para a Bolívia, para o Paraguai, para uma fazenda no Uruguai. Ele pegou um avião para os Estados Unidos. Ele pegou um avião em algum lugar. E no caso do Duval, que estava proibido de deixar o país, e com o passaporte pessoal recolhido, ele saiu pelo aeroporto. Ele atravessou ali todas as barreiras que há no aeroporto e tal, e às vezes tem gente que encontra alguma dificuldade por alguma burocracia tola, alguma chatice. O cara não, passou tranquilamente, pegou o avião e foi embora e voltou porque quis. Voltou porque quis, mas saiu daqui com a maior tranquilidade, né? Agora, no caso da Zambelli, são coisas muito sérias, né? Aquele episódio do hacker, embora ele tenha em certo momento um tom de comédia barata, que é o Alexandre de Moraes decretando a própria prisão, né? Uma coisa tosca e tal, mas no geral é muito sério, né? É muito sério. Você invadir um sistema do judiciário é uma coisa seríssima. E se isso não fere decoro, o que fere decoro parlamentar? Pois é. É isso que faz a gente pensar, e é importante que as pessoas pensem sobre isso. Ano que vem tem mais, né? Intervalo rápido. A gente volta na sequência, ainda na Capital Federal, com outros temas importantes.